Unidos, na verdade. É os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o que dita o que vai acontecer no Brasil daqui 4 anos, ou 8 anos. Eu tenho muita essa... E não só no cenário âmbito político, no âmbito cultural também. Também. Eu sinto, eu percebo essa tendência. Pode ser que eu esteja viajando, mas eu vejo muitos formatos que estouram nos Estados Unidos e 4 anos depois eles aparecem aqui no Brasil e estouram também. Entendo. Vejo muita lei que passa nos Estados Unidos e aí vem Por exemplo, os caras estão com esse papo agora de prisão privada. Sabe o que é isso? Não sei o que é isso. É tipo, você terceiriza prisões pra empresas... Ah, prisão... A fazer uma prisão da iniciativa privada. Exato. Acho que tem um brasileiro, um candidato que propõe algo assim, né? Acho que o Bolsonaro, ele o Bolsonaro que propõe isso? É o Bolsonaro? Não sei. Na real você tinha que pesquisar isso pra gente mostrar na TV. Mas, o Bolsonaro, talvez... Mas essa parada é uma parada que tem lá nos Estados Unidos. Das prisões privadas. Funciona? Entendeu? Funciona porra nenhuma, porque a partir do momento que você tem uma empresa ganhando dinheiro com a quantidade de pessoas que ela aprisiona, você cria um incentivo perverso para que ela estimule o aprisionamento de pessoas. Faz todo sentido. E aí sabe o que as empresas fazem? Elas bancam campanhas de deputados e de senadores nos Estados Unidos para que eles passem leis que acabem encarcerando mais pessoas. Ainda. Por exemplo, a lei das drogas, que não foi por esse motivo que ela tá aí, mas que ajuda... E existe um lobby que não queria que legalizasse a maconha, por exemplo, lá nos Estados Unidos, porque se legalizasse a maconha, ia diminuir o número de presos, ia ter que perdoar uma porrada de preso que foi preso por tráfico de maconha ou por posse de maconha, e aí muitas das prisões privadas iam perder parte do seu lucro. Só que aí, como elas já estão bancando e financiando deputado e senadores, eles impedem que projetos que fossem para legalizar a maconha no Senado e na Câmara dos Deputados Federais dos Estados Unidos vão para frente. Entendi. E, com certeza, se você pensando por esse lado, cara, uma empresa quer lucro. Não, cara, a empresa, a partir do momento que é uma empresa grande e que é aberta, principalmente de capital aberto, uma coisa que a gente tava conversando com os manos da Terabyte, inclusive fica aí o salve pros manos da Terabyte, que nos ajudaram bastante pra gente montar essa sala aqui, com o computador e tal. Então, ele tava falando justamente isso. Que... Putz, eu perdi, na verdade. Tava falando da prisão privada, que eles... é uma empresa de capital aberto. Ah, sim, exato. E quando a empresa é de capital aberto, velho, foda-se ideologia, foda-se bondade, o papel da empresa é ganhar dinheiro. E eles vão colocar... Mas isso não é necessariamente ruim. Ele não é necessariamente ruim, porém, para certas funções, ela acaba tendo um incentivo perverso. Porque se é o dinheiro pelo dinheiro, como no caso das prisões, é perverso, porque você ganha mais dinheiro aprisionando mais pessoas e você vai acabar aprisionando pessoas que não merecem estar lá, né? A Mariana tava me falando, inclusive, de ela assistir aquele Orange is the New Black. Parece que aconteceu algo assim na série que privatizaram... na segunda temporada, eu acho. Eu não sei, tu assistiu? Assisti a primeira e a segunda. Privatizaram a cadeia e deu umas merda maluca lá, não sei, não assisti. Justamente essa segunda temporada, inclusive, fala sobre esse problema lá nos Estados Unidos, que é um grande problema, né? E que eles querem trazer esse problema aqui pro Brasil. E assim, eu fico imaginando, qual que é o grande problema do comunismo? Não funciona, ou não, na verdade do socialismo. Qual que é o grande problema do socialismo? O socialismo não funciona porque somos humanos. E humanos tendem a querer ser mais que os seus pares. Tá ligado? Qual que é o grande problema do anarcocapitalismo? Que eu fico imaginando que nós somos humanos. E essa é a lei da selva, né? E assim... Pois é, e eu não sei se o meu objetivo... Não o meu objetivo, mas veja. É comum uma pessoa querer ser não rico. Ser mais rico que o cara que mora do lado. Pra caralho. Sabe? Super comum. Então, e eu fico imaginando se isso não impediria... relações saudáveis, sem ninguém pra mediar, sem ninguém pra definir o que seria correto ou não, além da... Diz? Nesse caso, no anarcapitalismo. Sim. Sem ninguém pra ditar, por exemplo, o que seria moral, de um ponto de vista do senso comum. Sim. Porque assim, o senso comum pode dizer que algo é moral, e eu ser imoral, independente do que todo mundo acha, e foda-se. Né? Sim. Moralidade é um pouco subjetiva também, às vezes, né? Eu acho que... Por isso que seria muito foda ter o Rafael aqui, cara. Porra. Ele ia vir um argumento agora do caralho
e a gente ia concordar com ele. Ou não. Talvez. Ou a gente ia ter alguma coisa pra conversar, que ia ser melhor ainda. O negócio do anarcocapitalismo e todas dessas bandeiras liberais que eu gosto pra caralho é que eu acredito muito no poder do mercado como ferramenta de desenvolvimento. Entendeu? O mercado, quando ele é livre, quando há uma competição entre os pares, quando há uma competição entre os preços, quando há uma competição entre os serviços, eu acredito que o melhor tende a subir, né? Porém, existe uma questão que você tem que ter as regras para esse mercado funcionar bonitinho. Porque senão existem pessoas que vão começar a exploitar certas alavancas do mercado, dependendo da quantidade de poder que eles acumularam, que vai tornar o mercado talvez injusto e, portanto, menos eficiente. Por isso que tem a função do governo aí necessária. Porque o governo é pra dar uma freada nessa porra. Ele é só pra garantir, ó. Pra não ficar predatório. Exato. Mano, porra, os caras falam, tem que privatizar a polícia. Mas aí, mano, quem que vai prender o cara que paga o salário de todos os policiais? Quem que vai prender esse cara? Esse cara teria que necessariamente ser moral. E acima de qualquer suspeita sempre. O que não acontece nunca. E se a gente tivesse várias polícias privadas pra defender aí ia ter guerra. Eu imagino que ia ser Mad Max. Porra, né? Aí o cara fala, a gente tá aqui na minha área. Não, eu tô na minha área. O meu patrão falou que isso aqui é a minha área. Isso aqui é a guerra da carne. Nossa, cara, sério, eu não consigo enxergar o argumento que fala o Estado é inútil, a gente não precisa ter alguém mediando as paradas. Esse é o argumento que extrapola. Agora, se o argumento era a economia tem que ser o mais liberal possível, pô, tô junto com você, cara. A economia tem que ser o mais liberal possível. Mas tem que ter... Todo extremo é perigoso. Pra caralho. Todo extremo é perigoso. Assim, qualquer um, em qualquer âmbito, falando sobre qualquer coisa. Religioso, ideológico, qualquer extremo é perigosíssimo, sabe? Sim. Então, assim, eu fico imaginando que, por exemplo, o anarcocapitalismo como uma ideia pura, ele é o extremo do que seria anarcocapitalismo, certo? Então, assim, não é possível que tudo nele tá certo. Não tem como, né? Sabe? Porque ele é extremo puxado pra cá e o que tá no meio. Exato, pô. Sabe? Tipo, com certeza, se você for parar pra analisar, a melhor estratégia na vida é uma estratégia repleta de nuances, de balanceamentos, de poderes pra cá, poderes pra lá. Nada vai ser, porra, eu descobri a ideologia perfeita. Por isso que eu imagino que, assim, tem um lance que... Por exemplo, sociedades muito antigas, como a japonesa, como os chineses, sabe? Sociedades que são antiquíssimas, que existem, que já estão aí, né? Então, tem uma história. Tem uma história que tem gerações, enfim, muitas, e nossa, geração pra caralho de gente pensando, sabe? E evoluindo. Cara, e todas essas sociedades que desenvolveram, especialmente as que desenvolveram algum tipo de religiosidade, espiritualidade, isso aqui, eles sempre pregam o balanço. Né? Então, cara, não deve ser à toa. Não deve ser à toa. Extremos não são bons. Sabe? Você tem, inclusive, um símbolo muito importante. O Yin Yang. Que é o Yin Yang. Que é o Yin Yang. E nesse símbolo, o que fala nele? Que você tem que viver na borda entre o caos e a ordem. E o Yin Yang é um símbolo que simboliza o caos e a ordem. Sendo o preto o caos e o branco a ordem. Você tem um pouco de ordem no caos e um pouco de caos na ordem. E exatamente. E o seu trabalho como ser humano é encontrar o caminho no meio disso tudo. Seguir esse caminho, assim, com um pé na ordem e um pé no caos. Caraca, isso, inclusive, quem falou foi Jordan Peterson, ok? Psicólogo fodíssimo, que eu conheci através de podcasts como esse e que me ajudou bastante em filosofia de vida, pra eu começar a entender... o Jordan, ele é um cara que você consegue ouvi-lo falar por horas. Por horas, né? Horas. É um cara que parece que ele é um tesouro repleto de informações valiosas, tá ligado? Toda vez ele fala uma parada e fala, caralho, nunca tinha pensado dessa forma. Olha só. Ele é aquele cara que eu sinto que... Assim, já encontrei algumas pessoas como ele na minha vida. Talvez não tão insanamente fodas como ele. Mas já encontrei várias pessoas que eu gostava de encontrar só pra fazer uma pergunta e deixar aquela pessoa discorrendo.
ia falar pra caralho sobre alguma coisa e eu ia ficar ali absorvendo. E, cara, isso eu sinto que é algo que é positivo demais na nossa vida. É ser capaz de ouvir. Porra, né, com cara? certeza, com certeza. Eu, por exemplo, eu gosto muito mais de ouvir do que falar. Porque, assim, quando você fala, e as pessoas que gostam muito de falar e de se impor sobre outras pessoas, eu tendo a não entrar num... Porque eu vou ficar discutindo com uma pessoa que quer se impor e tal. Que quer ganhar o jogo de poder da conversa, O objetivo dele é se impor, pô. Sim. Se impõe aí, cara. Eu vou tomar minha cerveja e... Eu vou crescer ouvindo o que eu puder ouvir e aprender o que eu puder aprender. É que tem muita gente que, em vez de pensar no que ela quer ganhar com as suas ações, ela pensa em como ganhar as ações. Tipo, toda relação com o ser humano você pode entrar num jogo de poder, de ficar tentando se provar mais poderosa que a pessoa. Isso acontece no que você falou, quando você tá conversando. Se você fica se impondo ou achando que o que você tem pra falar é mais interessante, você tá basicamente exercendo o seu poder na conversa. E aí tem gente que fica tão